Usa a vida dele nesta noite, Pai, como o Senhor sempre tem usado. Fala aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que queremos ouvir. E eu sei que ele será a boca do Senhor aqui nesta noite. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos pela vida do teu servo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deixa Deus te usar, pastor. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 9. Abra sua Bíblia comigo. Em João, capítulo 9. Louvamos a Deus por essa rica oportunidade de estarmos mais uma noite servindo a Deus nesta casa de oração. Louvar a Deus pela vida do pastor Márcio, sua esposa e família. Deus continue abençoando ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvar a Deus por todo o corpo ministerial desta igreja, os presbíteros, servos do Senhor, as vossas famílias, os diáconos, os músicos, os membros, todo o corpo de Cristo que está congregado nesse ministério. É um prazer estar servindo a Deus convosco nesta noite. Louvar a Deus também pela vida da minha esposa, que se estiver assistindo, um beijão para ela, a mulher mais linda da face da terra. E também para o meu filhão, Kemuel, de 7 anos, que está com a mamãe em casa assistindo. João, capítulo 9. No término do culto estará os nossos DVDs de pregação, filmes bíblicos e louvores. E para aqueles que já têm um aparelho de Blu-ray, essa noite eu trouxe 2 filmes em Blu-ray, que estará à disposição para aqueles que quiserem adquirir. João capítulo 9, versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia, porém: sou eu. Disseram-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele?
respondeu: não sei. Não sei. Quero ler novamente os versículos de número 11 e 12. E após essa leitura, os irmãos vão permanecer com a Bíblia aberta nesse texto. Versículos 11 e 12 de João capítulo 9. Ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei, não sei, não sei. Esta noite eu quero falar a palavra de Deus sobre este tema: o homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus. Eu sei que esta igreja local, a comunidade evangélica Estrela de Davi, tem sido pastoreada pelo muito digno pastor Márcio, juntamente com o corpo ministerial dessa igreja, e a preocupação e o foco é gerar discípulos em Cristo. Não obstante a tudo isso, nós vemos que de forma sutil, o nome de Jesus Cristo está se esvaindo-se de muitos sermonários, de muitos esboços, mas eu creio que a preocupação desta igreja é adorar a Jesus Cristo, demonstrar a superioridade de Jesus Cristo. E esta noite é o meu objetivo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, falar sobre este tema: o homem chamado Jesus. Queridos irmãos, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme deixou registrado o apóstolo João, é o evangelho que distingue-se na sua proposta dos demais evangelhos. Mateus, ele foi inspirado por Deus para mostrar no evangelho que leva o seu nome, que Jesus era o rei aguardado pelos judeus. Já Marcos, ele procurou demonstrar que Jesus Cristo, ele era o servo sofredor. Lucas, ele salienta Jesus Cristo como o homem perfeito. Mas João, ele demonstra, ele revela a Jesus Cristo como o unigênito do Pai, o próprio Jesus Cristo. Ele frisa no capítulo 3 e versículo 16 desse evangelho, dizendo e ratificando: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele, no Filho unigênito, crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é essa. Em João capítulo 17, Jesus Cristo disse: que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus Cristo é a tônica, Jesus Cristo é o âmago do Novo Testamento. Mas, queridos irmãos, neste evangelho que o próprio Jesus Cristo diz: eu e o Pai somos um. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida. O próprio evangelho de João mostra frases de pessoas que se relacionaram com este Cristo, que marcam a história das civilizações. Veja comigo, no capítulo de número 7 e o versículo 46 deste evangelho, uma das frases mais impactantes do Novo Testamento. João capítulo 7,
versículo de número 46. Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Nunca homem algum falou assim como este homem. O homem chamado Jesus, ele tem uma fala que é superior à gramática do nosso país. O homem chamado Jesus, ele tem uma fala que fala mais do que fonemas, que fala mais do que verbos. A fala do homem chamado Jesus é tão profunda, é tão impactante, que João capítulo 7, versículo 46, está registrado que os servos, quando eles estavam acompanhando o ministério de Jesus Cristo, os servos dos principais, ao ouvirem a palavra oral, verbal de Jesus Cristo, eles diziam: pastor Márcio, nunca homem algum falou como este homem. Nunca homem algum falou assim como este homem. Mas como era a fala dele no passado? Em primeiro lugar, o homem chamado Jesus, ele falava com os peixes. O homem chamado Jesus, ele falava com os peixes. Abra João capítulo 21 e veja comigo a revelação desta palavra. O homem chamado Jesus falava com os peixes. João capítulo de número 21, versículo de número 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e acharei. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Olhe comigo novamente para o versículo de número 5. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam: não. Ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Queridos irmãos, os discípulos, eles estavam vivendo uma indecisão espiritual após a morte sacrificial de Jesus Cristo. Os discípulos ficaram perplexos, complexos, e se isolaram com medo do Império Romano e dos próprios judeus que estavam perseguindo os cristãos. Mas Jesus já havia ressuscitado e o Senhor Jesus já havia revelado-se ressurreto aos discípulos. Mas mesmo assim, os discípulos estavam tosquenejando, os discípulos estavam indecisos. E nesse inteirinho de tempo, Pedro, o apóstolo que se aproximava de Jesus, ele disse: vamos pescar, porque desde a sua infância ele era um pescador. Quando Jesus se revelou para Pedro, a Bíblia diz, a menção de Jesus Cristo: eu te farei pescador de homens. Pedro, ele tinha como ofício a pescaria, mas agora ele recebia a incumbência, a missão de pescar almas neste mar chamado de vida. Mas ele frustrou-se, ele pensou que a sua esperança não iria mais revelar-se, e quando ela revelou-se após a morte de Jesus Cristo,
Pedro viu a Jesus ressurreto. João capítulo 20 diz que ele chega no sepulcro, e quando ele entra dentro do sepulcro, ele vê lenços dobrados, ele vê lenços todos colocados em ordem. Pedro vira que Jesus Cristo já havia ressuscitado. Pedro já havia visto que Jesus Cristo entrou em uma casa com as portas fechadas e dizendo: paz seja convosco, não turbe os vossos corações. Pedro ouviu Jesus dizendo a Tomé: não sejas incrédulo, mas seja crente. Põe a tua mão no meu lado, veja que um fantasma não tem corpo como eu tenho. Pedro ouviu tudo isso, mas Pedro ainda estava atônito, Pedro ainda estava adormecido, golpeado nas esperanças. Pedro ainda estava parecendo que estava como em um sono profundo. Pedro diz: eu vou pescar. Ele queria distrair a mente, ele queria um pouco respirar o oxigênio, mais do que ele já estava enclausurado de problemas. Mas Jesus aparece para Pedro. Pedro, em uma noite de pescaria frustrada, Pedro não pesca nada, e ele conhecia o mar da Galileia, mas ele estava perplexo. Aí vem Jesus, de forma suave, de forma meiga. Jesus aparece para eles e diz assim: filhos. Jesus sabia que Pedro estava meio que transtornado. Jesus sabia que os discípulos ainda não estavam com os pés sobre a terra, totalmente alicerçados. Jesus sabia que os discípulos estavam ainda com traumas. Jesus aparece e diz assim: filhos. Jesus não chega dizendo rebeldes, ingratos, incrédulos. Jesus diz: filhos, filhos. Talvez muitos de nós ainda vemos viver períodos de indecisão, de dualidade, infidelidade, mas Jesus está dizendo: filho, 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 eu ainda falo, eu ainda me revelo, eu ainda chamo. Filhos, filhos, tendes alguma coisa de comer? Ainda tendes alguma coisa? Sabe qual é a pergunta do Senhor Jesus para nós? Ainda tendes alguma coisa? Ainda tendes alguma coisa espiritualmente? Ainda tendes alguma coisa ministerialmente? Ainda tendes alguma coisa socialmente, moralmente, psicologicamente, financeiramente, sentimentalmente? Ainda tendes alguma coisa? Aí Pedro, no verso 5, ele responde: não, não, não. Jesus não vira as costas, Jesus não olha de forma irônica, Jesus só fala com os peixes. Olha o versículo 6. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Pedro fica pasmo, atônito, porque ele está agora reconhecendo, ele retorna à lucidez, à sobriedade. Ele diz assim: opa! Só tem um que fala com os peixes. Só tem um que anda sobre as águas.
só tem um que ressuscita os mortos, só tem um que perdoa pecados, só tem um que dá uma nova oportunidade, é o homem chamado Jesus, é o homem chamado Jesus, e Ele está nos dizendo nesta noite, tanto para os que estão aqui, como os que estão assistindo pela internet: eu sou a nova oportunidade, eu sou a nova chance. Eu falo com os peixes, eu falo com o vento, eu falo com satélites, mas eu falo com homens, eu falo com mulheres. Ei, lança a rede, lança a rede, lança a rede. Wikamanasuideko. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo? Eu coloquei esta igreja na terra como a rede missionária. Eu mesmo darei diretrizes, darei orientação para os peixes serem trazidos, porque Pedro foi apanhar peixes, mas frustrou-se. Mas Jesus disse: lança para o lado direito. O próprio Jesus está nos dizendo: eu vou guiar a minha igreja, eu vou guiar a minha igreja, eu vou guiar a minha igreja para lançar rede. Esse Senhor que está nos visitando nessa noite, levante a sua mão. O último. Hoje o meu Deus te diz assim: Labaue ket sabaue reparat sakaue fai. Eu estou mudando o teu quadro familiar na terra. O meu Deus diz assim: eu entrego uma bênção sobre a tua vida familiar nesta noite. Taraket sabá rebargue ofácia. O meu Deus manda eu te dizer nesta noite: te marco com a bênção familiar, te marco com a bênção familiar. Hoje eu entrego uma bênção na tua área familiar. Elekel et sabaue balat somai kalatsumi revinácia. O homem chamado Jesus, ele fala com os peixes, mas o homem chamado Jesus, ele quer jantar conosco. O homem chamado Jesus, ele quer jantar conosco. Veja comigo o versículo de número 6 de João, capítulo 21. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompia a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus, pois, chegou,
tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Sabe que o Senhor Jesus está nos dizendo nesta noite? É noite de relacionamento, é noite de interagir, é noite de diálogo, é noite de comunhão, é noite de intimidade. Vamos jantar, minha igreja, vamos jantar. Hoje é uma noite especial, onde o Senhor Jesus diz: é noite que eu estou jantando com a minha igreja, é noite que eu estou jantando. Ei, aquele que crê que Jesus está conosco, ele está dizendo: os peixes já estão assados, os pães já estão assados, a brasa está acesa. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou provedor, eu sou provedor, eu sou provedor. Ei, o fogo está aceso, a lareira está acesa, tem peixe assado, pão assado, peixe assado, pão assado. Ei, isto na vida secular, mas para a vida espiritual, ele está dizendo: o peixe vai ser assado, eu não vou deixar o peixe cru, o peixe é assado, o pão é assado, o peixe é assado, o pão é assado. Ele está dizendo: a sua vida não será guiada pela carne, a sua vida será guiada pelo meu espírito, pela minha palavra. Peixe assado, pão assado, peixe assado, pão assado. Eu olho para você e vejo você em uma semelhança de um consultório. Sabe o que significa isto? O meu Deus está dizendo: eu quero te abençoar profissionalmente. O meu Deus diz assim: sou eu Deus que estou adestrando as tuas mãos, sou eu Deus que estou tomando a tua mente. Caia. Pode crer naquilo que Deus está liberando sobre a sua vida. É para trabalhar por conta mesmo. O sabor é fácil, ele está dizendo: eu vou te honrar nessa terra. Eu sou Deus que estou patrocinando esse está alabaradu que me nasce. O meu Deus diz: a minha bênção está sobre ti, o peixe está chegando, a provisão está chegando. Receba da parte de Deus. Para concluirmos, volte rapidamente para João capítulo 9. O homem chamado Jesus, ele fala como os peixes, ele fala com o vento. O homem chamado Jesus, mas ele fala com pessoas que perderam as perspectivas de vida. O homem chamado Jesus, ele fala com pessoas que perderam perspectivas de vida. Olhe novamente para João capítulo 9, versículo 1. E passando, viu um homem cego de nascença. Agora olhe comigo para o versículo 8. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Disseram-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus. O verso 1 diz que passando Jesus, o homem chamado Jesus, ele realiza prodígios no nosso ambiente de culto. O homem chamado Jesus, ele realiza prodígios aonde nós estamos. O homem chamado Jesus passa, anda, ele interage. Ele estava ali, aquele homem é sentado mendigando, mas quando o homem chamado Jesus passa, existe mudança. Ele passou para mudar, ele passou para transformar, ele passou para mudar o quadro daquele homem. O homem chamado Jesus está dizendo: eu estou andando nessa noite no meio de vós, eu estou me manifestando no meio de vós para fazer proezas. E quais são as proezas? Enxergarmos aquilo que não estávamos enxergando. Perguntaram para aquele homem: como se te abriram os olhos?
Ele disse: o homem chamado Jesus. Com a permissão do pastor, fique de pés. O homem chamado Jesus faz. Ele disse: o que aconteceu? Ele disse: o homem chamado Jesus fez lodo. O homem chamado Jesus faz. O homem chamado Jesus faz. Nesta noite, o homem chamado Jesus está fazendo alguma coisa. Ele está fazendo alguma coisa espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, socialmente, ministerialmente, familiarmente. Ele está fazendo, ele está fazendo, ele está fazendo. E aquilo que ele fez, todos que olhavam para aquele homem ridicularizavam aquele homem. Quando o homem chamado Jesus entrou na vida daquele homem, todos riram e diziam: olha lá, um cego com os olhos cheios de lama. Mas Jesus disse: vai. O homem chamado Jesus dá ordens: vai. Quando ele vai, ele lava os olhos e ele retorna, agora com as vistas abertas, e todos dizem: parece com ele, será que é ele? Ei, os vizinhos, os familiares dele diziam: parece com ele, será que é ele? Aí ele mesmo toma a primeira fala e diz: sou eu. Talvez alguém está olhando para você e diz assim: jogaram lama nos seus olhos, você parece que ficou cego. Quando querem se aproximar de você, diz assim: não encosta perto de mim. Tem repúdio. Mas o homem chamado Jesus está dizendo: eu vou te lavar, eu vou te dar um banho, eu vou restaurar a visão. E todos vão perguntar: o que foi que aconteceu? O homem chamado Jesus vai aproximar pessoas que estão se distanciando da senhora. Narafar que eu faça. Qual o seu nome? Irmã Elaine. O homem chamado Jesus está me dizendo: diga para minha serva que pessoas que não a estão valorizando, ela pare que ela é paue, ela é fácia, estes mesmos vão olhar e vão dizer: quem fez isso? O homem chamado Jesus está dizendo: estou entrando na tua história com poder, estou entrando na tua história com autoridade, estou mudando todo o quadro. E tem um dentre três pessoas, tem um dentre três que vai olhar, vai se arrepender, vai se humilhar e vai dizer: me perdoa. Entendes tu? O homem chamado Jesus faz. O homem chamado Jesus orienta. O homem chamado Jesus cura. O homem chamado Jesus perdoa. O homem chamado Jesus batiza com o Espírito Santo. O homem chamado Jesus está preparando a sua igreja, porque ele voltará. Qual o nome da senhora? Ele está dizendo: irmã Maria, esses ossos vão ser fortalecidos. Ele está pondo cálcio nos seus ossos agora. Ele está tirando toda a artrite, toda a artrose. Eu vejo ele tirando toda osteoporose, toda artrite, todo reumatismo. Ele está dizendo: olha, desço com cura hoje, desço com milagre hoje. Ei, irmã Maria, receba o poder do homem chamado Jesus. Agora, faça o que não podia fazer. Pula aí, da glória, levanta os braços para o alto. O homem chamado Jesus, ele se preocupa com os nossos sentimentos. Todos haviam expulsado aquele homem, pastor. Aí disseram para ele: aonde está o homem chamado Jesus? Ele disse: não sei.
Aí diz o final do capítulo 9 que Jesus o encontra. E Jesus diz para ele assim: crês naquele que fala contigo? Ele disse: quem é, Senhor, para que eu creia? Ele diz: sou eu. Sou eu, sou eu. O homem chamado Jesus, ele opera no presente, continuará operando no futuro, mas ele está dizendo: quando perguntarem quem fez, quem libertou, quem transformou, não diga não sei, diga foi o homem chamado Jesus, o homem chamado Jesus. Abra suas mãos e feche seus olhos agora. Xarabassuiké, tereparacá, suimaha, tuicanai, torekeminagassou, xaidefassui, orabacamacia halabarai, terekeminácia. Oh Espírito Santo, o propósito dessa igreja é levantar ministros, é levantar discípulos, é levantar homens, mulheres, crianças. E o teu Espírito está me dizendo: diga para a minha igreja que eu me encarrego de acender o fogo, eu me encarrego de acender a lareira. Ei, os peixes estão sendo queimados com fogo, os peixes estão sendo queimados com fogo. Receba agora fogo do Espírito Santo, fogo do Espírito Santo nesta noite, pela presença do Espírito Santo, pelo poder da palavra. Vidas estão sendo transformadas, vidas estão sendo libertas, vidas estão sendo curadas. Eu ordeno em nome de Jesus que o câncer, que a leucemia, pessoas que usam medicamentos nas veias, eu ordeno pessoas que para urinar estão com uma bolsa, não pode urinar normalmente, tem uma bolsa para colocar as fezes e a urina. Eu ordeno em nome de Jesus agora, Shai devastui, era saio, receba agora o poder de Jesus. Câncer, diabetes, leucemia, tumores, infecções, inflamações, distúrbios, vícios, sejam arrancados. Recebamos o toque do homem chamado Jesus. Aplauda Ele.